Fala galera, beleza? E aí a caixa veio grandona esse mês, né? A caixa geralmente ela vem bem menor do que esse daqui. Hoje eu vim aqui responder algumas perguntas que me fizeram no Instagram, na caixinha de perguntas. Coloquei lá pra vocês e falei que aquela caixinha específica eu só ia responder em vídeo. Vamos começar com uma pergunta que é um pouco mais pessoal, não tão voltado pro au pair. E a Estela Siqueira perguntou: qual a sua profissão dos sonhos e qual o lugar do mundo que você amaria conhecer? Então, minha profissão dos sonhos, poderia dizer a princípio que seria uma profissão onde eu poderia ter maior controle do meu tempo. Adoraria trabalhar viajando, alguma coisa do tipo. Mas eu ainda não decidi 100%. Eu tô exatamente nessa fase de análise, então ainda não temos a resposta. E o lugar do mundo que eu amaria conhecer, gente, é um país que o Igor não tá nem um pouco feliz de ir comigo, mas eu tenho o sonho de conhecer o Japão. Eu gosto muito, sou muito curiosa pela cultura deles, então eu quero muito ir pro Japão. E eu também quero conhecer a Grécia. Não tem motivo específico, eu só quero conhecer a Grécia. A Niane Fernandes perguntou: a segurança de andar nas ruas é tranquila mesmo? Então, gente, nenhum país é 100% seguro, tá? Eu acho que essa coisa que vem nos Estados Unidos de, olha, eu ando com o meu iPhone e ninguém me assalta, ela é um pouco distorcida, tá? A segurança aqui, obviamente, é muito melhor do que a do Brasil, mas é muito fácil falar quando você mora numa área rica. Porque quando a gente é au pair, geralmente a gente mora numa área mais nobre, que tem uma segurança muito melhor. Mas se você for pra outras áreas, aqui em Atlanta mesmo, tem uma área perto do aeroporto que é super perigosa, sabe? Tipo, o pessoal falou que lá tem tiro direto. E tem várias cidades assim em torno dos Estados Unidos, então é muito relevante. Mas é muito mais segura que o Brasil, isso daí é fato. Então se você anda nos lugares mais turísticos, vamos dizer assim, os lugares de maior segurança, né, é muito tranquilo. Tipo, você anda com o seu celular na mão, com câmera, e é bem tranquilo, mas ainda assim não é perfeito. A Mayara Neves perguntou: tem que andar com o passaporte direto para provar o visto? Não. Inclusive, eu não aconselho que se ande com o passaporte, tá? A gente, quando chega aqui como au pair, a gente não tem muitos outros documentos, mas eu andava com a minha PID, pra não ter que andar com o meu passaporte. E depois que eu tirei a habilitação, eu só andava com a habilitação, é que nem no Brasil. Você pode ficar andando só com a habilitação. Você não precisa comprovar seu visto na rua, entendeu? Não é assim que funciona. Então, se uma polícia te parar porque seu farol tá queimado ou alguma coisa, você não precisa comprovar visto pra ela. Você precisa comprovar que você é habilitado pra dirigir. E se você ficar andando com seu passaporte e você perder, é muito perigoso, porque você vai perder o seu visto junto. Então é uma coisa péssima, tipo, não ande com o seu passaporte, a não ser que você não tenha realmente outra opção. Se você vai viajar no seu primeiro mês e você não tem habilitação ou algo do tipo, que era o que eu fazia antigamente. Mas eu tomava extremo cuidado. A Yasmin Werneck perguntou: como que os brasileiros estudam na escola americana, amore? Beijo, Yasmin, amo você. Então, depende, tá? Se eu, por exemplo, agora vou entrar na faculdade, eu preciso aplicar para um visto de estudante. Tem todo um processo burocrático por trás disso, que é um assunto um pouco mais extenso. Também tem um valor para ser pago, um valor que você precisa comprovar que você tem, ou que alguém que você conhece tem em conta bancária. Então você precisa aplicar para um visto e esperar pela resposta dele, tá? Como estudante. Se vai estudar para o high school, que seria o ensino médio ou a escola comum, eu não sei exatamente como é que funciona o processo, porque eu nunca passei por isso. E as minhas amigas, pela idade delas, todo mundo já tem ensino médio completo. A Ana Maria perguntou: quantas famílias teve no perfil e em quanto tempo teve match? Então, eu só tive 2 famílias no meu perfil e eu tive match em 3 meses. Eu até respondi isso na caixinha de perguntas dessa semana. Eu sei que é uma dúvida que toda au pair tem quando tá no processo, que é se comparar, mas não tem como comparar, tá? O processo é muito relativo e cada menina tem um fluxo diferente, então não dá pra tirar como base. Mas eu tive 2 famílias em 3 meses. Foi exatamente 1 mês e meio sem ninguém e tive uma família, mais 1 mês e meio tive outra. A Isa Lima perguntou: como é o processo pra pegar a carteira de motorista? Então, isso vai variar muito de estado para estado, tá? Aqui na Geórgia a gente faz assim. Então, gente, na parte teórica a gente faz uma prova, tá? Com 40 questões aqui na Geórgia. Metade da prova é sobre placas e a outra metade é sobre direção mesmo, a parte mais escrita da coisa, vamos dizer assim. Eu paguei aqui $10 nessa prova, você pode fazer quantas vezes precisar, e daí você já recebe uma habilitação provisória, que significa que você pode dirigir desde que tenha alguém habilitado do seu lado. E daí você faz a prova prática. A gente tem que fazer uma prova, e essa prova você tem que estacionar o carro de 2 maneiras, que é fazendo uma baliza e parando ele de ré, e depois você faz um trajeto nas ruas normais, não tem tipo uma área separada
pra fazer a prova, como eu fiz lá no Rio. E aí ela faz você dar a volta, como se fosse mesmo no Brasil, mas a diferença é que eles são muito mais flexíveis e maleáveis do que no Brasil. Então eu, por exemplo, eu fiz uma baliza extremamente torta e ainda assim eu consegui passar. Quando eu acabei a prova, a moça me falou, olha, você perdeu ponto por isso, isso e isso, mas você teve um total de não sei quantos pontos e você passou. E a Vitória Neves, gente, ela me perguntou, você paga as taxas? Então, pra quem não sabe, tax aqui é o imposto, né, que a gente fala. Seria o nosso imposto de renda ou algo do tipo. E quando se fala do au pair, há muita dúvida, porque nós somos de baixa renda, vamos dizer assim, e a agência, ela te coloca muita pressão pra você pagar e algumas pessoas falam que você não precisa. O que aconteceu comigo foi o seguinte, me contaram que mulher que recebe até tanto por ano não precisava pagar a tax, então eu entendi isso ali no site, fiquei ok com isso, eu não guardei o dinheiro da tax, eu não fiz nada. E daí quando chegou, tipo, 2 semanas antes da data da tax, eu fiquei sabendo que, na verdade, aquilo lá só valia pra quem era residente. Então eu acabei não pagando, mas não foi nem porque eu não quis, sabe? Eu sei que não dá problema pra muita gente, mas eu queria pagar porque eu gosto de ser correta. Mas eu acabei não pagando. Então essa foi minha história em relação às taxas. Espero que tenha ficado claro. E é isso, gente. Fiz um vídeo curtinho hoje só pra poder responder a pergunta de vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem saber mais alguma coisa, deixa aqui embaixo, vai lá no meu direct do Instagram. Fala comigo qual é a sua dúvida, que eu vou responder pra vocês aqui, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!